Aí quando você estiver respondendo, você pode olhar pra cima, para que o pessoal fique conectado, tá? Eu vou mandar o link para você e você distribuir aí para o pessoal, tá bom? Esse conteúdo vai ficar disponível no portal do Jornal do Comércio, a live. A gente vai entrar ao vivo, né? Aí ao longo do dia, tem acesso, a gente tem acesso a uma das direcionada para a gente vai também, além do que vai ficar salvo lá da live, a gente vai ter uma matéria também dentro do portal. Aí eu vou te mandar o link quando a matéria estiver pronta, porque aí se manda para vocês, elas já vão acessar diretamente no a matéria. E aí, aqui no jornal, não sei se no jornal de amanhã, no jornal de semana pode ser o resumo da matéria muito. Aí eu vou separar umas edições, aí você pode só me dar a redação. O senhor está há quanto tempo na matéria? Cruzeiro foi a melhor família do Brasil. Eu gosto, não, aí, eu morei em Santa Clara durante um tempo, então eu conhecia a farinha do Cruzeiro do Sul, né? E com a manteiga, muito bom, um cafezinho, você fica na manteiga, toma com café. Acabou que gosto de Cruzeiro do Sul, rapadura. Focada, a rapadura focada, meu Deus. É original, como o pessoal fala, né? Jefferson, eu estou sozinha na bancada hoje, mas nós temos uma outra entrevistadora, que é a nossa jornalista de fato, é a Lili. E ela não pôde vir hoje, então a gente geralmente divide as perguntas, né? Porque eu sou bem aquela que pergunta o que o povo quer saber. Quanto mais jornalístico é dela, né? Mas a gente vai tentar explorar aqui ao máximo. Aí já ficou, como eu estou fazendo, a gente compartilha com ele, tá? Vai, ao longo da entrevista, ele vai falar sobre não sobre o projeto, mas ele vai falar sobre alguns pontos, como por exemplo, levou a gente coloca sim, sim, vamos falar sobre isso. Ministério, Ministério do Ministério é feliz. Eu nasci num berço, e às vezes você se sente
Você, pelo contrário, se você, quando você tem igreja, vai com essa palavra, com as pessoas começando assim, não tratar conectado, que são pessoas que tu conhece,
Bom dia para você que é de bom dia, já está quase indo para o almoço e nós estamos dando início à nossa live de quarta-feira do Trem de JC. E hoje, gente, vamos viajar nas asas da missão, viu? Porque o assunto hoje é sobre missão, é sobre voluntariado, é sobre o evangelho. E aqui no estúdio, duas figuras maravilhosas, né? O pastor e piloto missionário Márcio Hempel, é isso? Isso aí. Olha, muito bem, olha, eu acertei a pronúncia. Vocês estão vendo que essa moradora da ZL faz jus à aula de inglês que ela frequenta lá, tá, queridos? E eu tenho aqui do meu lado esquerdo para vocês e direito de vocês, tá? É aqui desse lado, tá? O Joel. Joel, dá um oi pra galera. Opa, tudo bom? Eles vão já se apresentar, tá? Enquanto isso, a gente vai para a nossa vinheta, tá bom? E aí vocês podem compartilhar essa live. Então, compartilha, comenta aqui, tire suas dúvidas, para você saber, porque dúvidas vão existir, tá? Você vai perguntar, mas como é que funciona? E se eu quiser participar desse projeto? E se eu quiser ajudar? O trend de hoje vai falar sobre o projeto Missão, né? Missão do Céu. Olha, e essa equipe aqui, gente, vocês estão vendo duas pessoas, mas o projeto Missão do Céu é composto por uma equipe, e eles dois hoje estão representando essa equipe aqui, e eles vão contar como é que isso acontece. E eu já adianto para vocês, tá? Que é através de aviões, eles vão para comunidades distantes, levar o evangelho, então é um assunto muito maravilhoso. E olha, se você está vendo seu amigo aqui, os seus amigos aqui, então compartilhe essa live para quem não os conhece, para que eles possam conhecer esse projeto Missão do Céu, que eu já estou encantada com eles, tá? Então, diretor, vamos para nossa mais uma vinhetinha aí, né, queridos? Voltamos, tá, gente? Vocês estão percebendo que... Vocês estão sentindo falta de alguém aqui nesse estúdio, né? Lília D'Araújo, a nossa diretora Masterchef executiva, Mara Vigold, não pôde vir hoje, ela está com uma diligência, tá? Mas eu sei que ela está nos assistindo, ela já mandou um oi, estou aqui compartilhando, amiga. Isso aí, amigas, são para isso, de bancada e da vida. E olha, o assunto hoje é maravilhoso, o assunto fala sobre missões, sobre voluntariado, sobre projetos, sobre comunidades distantes dentro desse mundo que nós temos aqui na região norte, que é a nossa região aqui, amazônica, né? Então, olha, para falar sobre esse projeto Missão do Céu, eu apresento para vocês essas duas pessoas aqui maravilhosas, que são parte desse projeto Missão do Céu. Então, começando aqui pelo pastor e piloto missionário, Márcio Hempel, por favor, apresente-se. Eu já falei o nome, mas ele vai dizer oi para vocês, tá? Vocês vão ouvir a voz dele agora, galera. Porque eu falo muito e vocês sabem disso, né? Você já conhece essa apresentadora aqui que ela é um pouco hiperativa. Tudo bem. Posso falar? Pode, por favor. Tem que pedir autorização. Então, como ela disse, sou Márcio e apesar de eu estar disfarçado como norte-americano aqui... Verdade, eu falei isso para ele. É o meu disfarce, tá? Brasileiro. Sou de Curitiba, Paraná, neto de imigrantes que vieram da Europa aí há 100 anos atrás. E desde 2002 moro na Amazônia, inicialmente em Cruzeiro do Sul, e desde 2006, Keila e eu, minha esposa, moramos aqui em Manaus. Nossa filha caçula é manauara, nós temos uma caboquinha. Olha, caboquinha. Gosta de farinha do Arini, ela? Ela chegaram na farinha daqui do Amazonas. Não é da do Cruzeiro do Sul, que é diferente. Não, ela não experimentou essa aí. E então atuamos, né, como você disse, na área de aviação missionária e já desde 98, quando eu ingressei na escola de formação, né, em Anápolis. Em 2002, iniciando o trabalho em Cruzeiro do Sul com a organização Asas de Socorro, a qual eu servi por mais de 15 anos. E em 2015, a transição para a Missão do Céu, né, um projeto aí que nasceu no meio desse tempo aí.
É um nome muito bonito, né? Um projeto que ele faz jus, de fato, né? Da forma como ele acontece, que através das asas desses aviões você consegue chegar a comunidades tão distantes. E o pastor, posso chamar pastor? Porque se familiariza Tanto mais, faz, né? você que sabe. Pode Pastor, me chamar de, né? Eu também pode sou chamar de crente. Márcio, que tá bom também. Mas pastor, gente, pastor. Se a minha avó tivesse viva e eu visse eu chamando um pastor pelo nome da pessoa, sem colocar o pastor na frente, ela puxaria a minha orelha, viu? E aqui ao meu lado esquerdo está o Joel. Joel, se apresente, por favor, fale para as pessoas um pouquinho sobre você e daqui a pouco a gente vai conversar bastante. Tá bom, Muitas perguntas. Ok, obrigado, Adriane. Então, eu sou o Joel, tá? Eu sou caboquinho daqui mesmo, tá bom? Nasci ali em Barreirinha, colado em Parintins, maninho, tu é da Ilharga de Parintins, né? Ali, Manazinha, tá? Então, eu nasci lá, sou filho da terra, a vida toda aqui, né? E sou filho de militar, então andei muito pelo nosso interior, conheço um pouquinho da vida do ribeirinho, né? E formação, fui estudar a vida toda dentro de igreja, né? Mas fui estudar, fui engenheiro aí por vários anos, então, e com isso foi bem interessante, porque Papai do Céu mandou eu experimentar várias culturas diferentes para depois voltar e usufruir disso tudo aqui na região, né? E em 2016, na verdade, né, a gente estava fazendo um mestrado e achou que devia deixar essa parte de lado e se dedicar, de fato, à missão, né, e proclamar e ajudar a trabalhar e melhorar a vida dos nossos ribeirinhos e toda a nossa região, sempre com essa ideia, né? Nós fomos criados por um motivo, né? Nós fomos criados para ter uma relação com o nosso Deus. Descobrir a nossa missão. Nós Sim. precisamos descobrir qual é a nossa missão então, e ter propósito de vida. Assim, eu resolvi abarcar isso em 2016. Né? Então, a gente deixou um mestrado ali que a gente estava fazendo e resolveu trabalhar em tempo integral com a missão, com esse propósito de fazer as pessoas crescerem em todos os sentidos, né? Principalmente no espiritual, mas também no seu dia a dia. Né? Isso é o nosso objetivo como todo. Exatamente. Eu quero mandar um alô aqui para o comandante Bernardi, Judá Souza, Miriam Flores, o Francisco Borges Reis, Renata Fernandes, Tom Paz, mandar um salve para a galera de Parintins que está conectada aí na live, um abraço para vocês, viu? Para você que está assistindo essa live agora aqui pelo portal do Jornal do Comércio, nosso muito obrigada e deixe seus comentários. Lá no YouTube o nosso engajamento é pequeno, no Facebook é maior, mas não importa por onde você está assistindo, tá? Você está contribuindo com esse conteúdo que tem 6 meses de idade, tá? Esse podcast, e a gente resolveu de forma diferente levar um conteúdo mais alegre e conversar sobre qualquer assunto, né? Levando um pouquinho mais de leveza. Mas sem mais delongas, vamos às perguntas aqui desse estúdio, né? E dessa apresentadora aqui que vos fala. O projeto ele teve início, você falou que em 2015, 16, né? Começou com quantas pessoas o projeto? E o propósito dele já estava definido, que era levar, através da aviação, o evangelho para essas comunidades? Então, vamos voltar um pouquinho. Eu cheguei em 2006 aqui em Manaus, comecei a operar os hidroaviões e voando muito para o interior do Amazonas, eu tive a oportunidade de conhecer quase todos. O único município que eu nunca fui é Apuí. Todos os outros 60 eu conheço. Os outros eu já estive. Não é pouco, não, gente. Mais de uma vez. Então, o Amazonas começou a se tornar o quintal de casa, vamos dizer assim. E fui me familiarizando bastante. E sobrevoando aí a Amazônia, vendo essas milhares de comunidades espalhadas, eu sempre tinha uma pergunta dentro de mim. Quantas delas será que têm acesso à palavra de Deus, à oportunidade de poder conhecer o Evangelho e fazer uma opção, né? Seguir a Deus ou não? E no final das contas é isso. Esse é o que quando a gente fala em evangelismo, é disponibilizar a informação. Deixar que a pessoa tome a decisão, e se ela não tem conhecimento, ela não tem como tomar a decisão, vou seguir a Jesus ou não. Então essa pergunta vinha, né? E os passageiros a bordo geralmente eram pastores, lideranças denominacionais. Eu perguntava a vários deles, e ninguém sabia a resposta. Talvez falta 5 mil, talvez 10 mil, tudo no chutômetro. Em 2012 eu fui fazer uma formação
mais avançada em teologia e o professor me desafiou nesse sentido. Então vá lá e pesquise. Falei, puxa, mas pesquisar a Amazônia? Caramba, Quem sou eu, né? Mas tente responder essa pergunta. Isso, na verdade, virou um TCC. E eu fiz a Calha do Rio Negro em questão de 3 meses. Uau! São Gabriel, Santa Isabel, Barcelos e Novo Airão. Com o recurso que eu tinha e as conexões que eu tinha. E entrevistei muita gente. E aquilo mexeu com algumas pessoas do ambiente, né? E falou assim, Márcio, mas tem que continuar. Eu falei, mas eu não tenho recurso, não tenho condição, quem sou eu, né? E um grupo de pessoas se agregou a esse projeto, a essa proposta, e criamos então o Projeto Fronteiras. E nos 3 anos seguintes a gente mapeou quase 8.000 comunidades em todo o estado do Amazonas. E coletamos dados já existentes também. Entrevistamos centenas de pastores, obreiros, missionários, gente que trabalha com gente no interior do Amazonas. E isso foi nos trazendo uma realidade muito evidente. A gente ouvia as mesmas histórias, a gente ouvia as mesmas mazelas, a gente começou a perceber, opa, aqui tem algumas áreas que estão muito carentes quando a gente pensa no ambiente do Evangelho. E procuramos pessoas que dessem resposta a essa demanda que estava muito evidente com a pesquisa. Toda pesquisa traz informação. E a gente tem que fazer alguma coisa com essa informação. E no processo, então, Deus acabou reunindo um grupo aí de 14 pessoas aqui do Brasil, de alguns lugares, a maioria daqui do Amazonas, e abraçou essa causa. E assim nós começamos em 2015 a Missão do Céu com a proposta de responder às demandas que o Projeto Fronteiras identificou durante a pesquisa. Então a Missão do Céu ela existe como resposta a uma pesquisa, a demandas que apareceram durante esse processo, né? E a aviação é uma delas, né? A gente atua em várias áreas, mas a gente entendeu que uma das grandes questões era que as pessoas no interior não tinham acesso a certas informações, conteúdo, recurso, ajuda, por causa de questão logística. Porque em volta de Manaus, assim, 200, 300 quilômetros, há muita gente atuando. Mas saiu disso, diminui muito e a demanda cresce muito. A gente pensou, a gente tem que vencer a barreira logística. Então veio o avião. Então Deus levanta um grupo de empresários e fala assim, nós vamos ajudar com isso aí. E coisas que foram acontecendo, aparecendo, não por influência nossa ou por Deus foi atividade, né? A gente percebeu que havia um mover ali que estava além do nosso controle, né? As coisas convergiram dessa forma. E aí, aos poucos, no início nós éramos 2, 3 pessoas apenas, mas aos poucos Deus vai trazendo pessoas, né? Continua acontecendo isso. Hoje nós somos, se a gente considerar todos os voluntários em tempo parcial, nós somos em mais de 20 pessoas na organização, dos quais 12, 13 em tempo praticamente integral, dedicado a isso. E continua crescendo, né? Temos mais uma família chegando em janeiro e provavelmente nos próximos meses, durante o ano, mais alguns. E eles vão cobrindo, então, esses outros projetos, dos quais a gente vai conversar um pouquinho. Vamos lá, então, falar já dando gancho para esses outros projetos. Mas antes de a gente entrar nesses ganchos aí, para o pessoal que está entrando agora, eles querem saber o que de fato é o projeto Missão do Céu. Qual a finalidade dele? Então, resumindo, nós criamos pontes. Pelo fato de a gente ter acesso fácil ao interior e recorrente e conexões com muitas pessoas que estão lá, a gente identifica necessidades. Então, a pesquisa ela não parou, a gente continua a pesquisa. Fazemos de outras maneiras. E criamos muitos relacionamentos com pessoas no interior da Amazônia, em diversas áreas. Eu estou falando isso no universo evangélico. Sim, tá? Claro. Então, nós identificamos demandas. Pessoas falam assim, olha, puxa, a gente precisava de um treinamento de lideranças aqui na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa região. A gente precisava de um projeto de cuidado com pessoas. A gente precisa
de uma atuação social, por exemplo, ou enfim, há várias demandas. E a gente também conhece do outro lado pessoas que têm resposta a isso, as pessoas que têm a solução ao problema. Então nós criamos muitas conexões e porque a gente tem essa capilaridade de presença, né? Então a gente consegue fazer essas conexões, criamos essas pontes com pessoas que têm a solução com aqueles que têm o problema, né? Seja nessas áreas todas que a gente atua, a formação de liderança, a distribuição de material de educação bíblica, de conteúdo, né, de treinamento, do cuidado integral com pessoas, então cuidado emocional, cuidado espiritual, cuidado físico, cuidado familiar, social, né, social também, e alguns projetos pontuais, né? Por exemplo, um dos projetos que a gente tem chamamos ele de iFix. Como? Calma, iFix. que eu ainda não estou fluente no inglês, pastor. Então dê um desconto e traduz isso aí. Então não tem iPhone, iPad, essas coisas? Então tem o iFix. Fix em inglês significa consertar. Gente, então, eu não perdi essa aula. Eu conserto, é o nome do curso. Basicamente ele faz o seguinte: a gente reúne um grupo de 10 a 20 homens numa comunidade, seja indígena, ribeirinha ou numa cidade, debaixo da coordenação de um pastor, de um líder. Ele agrega esses homens. Esses homens não necessariamente são cristãos. A gente não faz segregação. Não faz segregação de fé nesse caso. Isso é importante. O objetivo é pessoas-chave que têm o potencial de adquirirem uma experiência, um conhecimento em consertar motores de rabeta, motores de popa, motor de gerador ou de motosserra. Né? Qualquer os motor, motores que eles usam no dia a dia. Né? Motor a pistão, né? Movido a gasolina, diesel. Então, durante 5 dias, junta-se esses homens numa localidade e fica-se em tempo integral dando um curso intensivo de manutenção desses motores. Então, a gente ensina o homem amazônico do interior a cuidar do principal meio de transporte que ele tem, que é o motor de rabeta, a canoa, o motor de popa, e que muitas vezes também é uma ferramenta importante no gerador, na motosserra. Então, ele recebe essa formação prática, no final recebe uma bolsa de ferramentas bem básica, para ele e sai capacitado para manter o seu equipamento funcionando ou ajudar outros moradores, outras pessoas do interior a resolver pequenas panes e ajudar a manter esses motores funcionando, que é uma necessidade básica para eles. Né? Nós que somos do interior, né, o Joel pode falar muito bem sobre isso, né, porque a cidade dele já gente, Barreirinha o nome não é porque é bonitinho não, tá? É porque é uma cidade alta, de barrancos, enfim. E a gente sabe que determinadas comunidades, o principal meio de transporte é a rabeta. Exato. Então, a gente quando fala de comunidade, você sabe disso, né? A pergunta que você faz tu tá a que distância? E qual é a resposta do nosso ribeirinho? Eu tô 3 horas de rabeta. Tô a 20 minutos de rabeta. Calcula isso se tu não souber, tá, mano? Então, a tua referência no Rio é a rabeta. Ou 15, né? Tô a meia hora com 15. Mas o caboquinho mesmo é na rabeta. O caboquinho é na rabeta porque é mais econômico em todos os sentidos. Né? É verdade. Então, esse é um projeto bem interessante que a gente desenvolve ali para enfim, levar essa bondade de Deus, né? A gente sempre fala assim, gente, a gente não está aqui porque a gente é bacana, né, bonzinho, não. Não, a gente está aqui porque Deus manda, simples assim, né? E algo bem interessante, né? Dos últimos treinamentos que a gente deu foi muito legal, né? Todos são maravilhosos, tá, gente? Assim, é um privilégio para a gente fazer isso. E um deles foi bem legal porque a gente estava em Terra Santa, no Pará, tá? Os manuzinhos lá. Então, a gente estava lá com eles, uma comunidade, e o pastor convidou vários ali, já tinha um pouco mais de 20 e poucos homens, e tinha 4 adolescentes ali, entre 12 e 16 anos, né? Foi bem legal. E o que aconteceu? Um dos rapazes lá, quando acabou o treinamento, ele colocou, porque lá tinha internet, tá? De outro nível. É bem interessante, a gente podia levar tempo aqui brincando com isso. E ele tinha internet, ele colocou no status dele: meu primeiro certificado da vida.
Oh, meu Deus. Sim, Imagina cara. a gratificação, né, pastor? sim, tem, Só um tem o instante. certificado. Olha que legal. E aí, um rapaz da cidade próxima lá, que a gente estava numa comunidade, tá bom? Aí ele mandou a responder para ele: e aí, rapaz, o que tu tá fazendo? Já tô terminando aqui meu treinamento que eu tô fazendo de mecânica. E aí, e o cara disse: tá aí, o que tu vai fazer? Isso era sexta-feira, o que tu vai fazer amanhã no sábado? Ah, já no sábado eu tô tranquilo. Aí disse: tá bom, dá pra tu vir aqui? Ele: dá sim. Aí depois ele mandou aquela: o que tu vai querer que eu faça? É para me limpar algum dos terrenos? Que é um rapaz lá que, um senhor que tem negócios, então, enfim, né? Aí, você quer que eu limpe algum dos seus terrenos? Que ele já tinha trabalhado limpando o terreno, né? Aí o cara perguntou: não, tu não acabou de fazer o curso de mecânica? Sim. Então, eu quero que tu venha pra cá pra oficina, porque eu tô faltando mecânico aqui na minha oficina. Esse senhor, ele é dono de vários negócios, e um dos negócios dele é venda de peça e uma oficina. Aí ele chegou comigo: Joel, eu vou ter emprego como mecânico. Oh, meu Deus. Eu disse: glória a Deus por isso. Entendeu? Então, ele acabou, né? Isso era sexta-feira de manhã, a gente estava acabando o treinamento, né? A gente ia sair depois do almoço, e ele já estava com a proposta de trabalho dele para o sábado. No sábado de manhã, ele já ia para o primeiro dia de trabalho dele na oficina mecânica do local. Você vê como que isso muda a vida das pessoas. Alegria, né? Completamente. Muda a vida das pessoas. É um dos treinamentos assim que eu mais gosto de participar. Quando você fala, olha, coisas básicas, né, que a gente acha que é básico, né? Mas vamos trocar o óleo, né? Filtro de ar. Desculpa, gente, vamos falar um pouquinho daqui. Filtro de ar. A primeira coisa que o pessoal faz é jogar fora o filtro de ar. Aí a gente vai explicar, mas olha, isso acontece isso. É assim que. É por isso que meu motor está com esse problema. Pois não é? Esse é o motivo. Então a gente começa e vai ficando. Não tem jeito, né? Acaba que o interior começa a ficar tudo. Não, isso aqui tu não pode mexer desse jeito, não pode fazer isso porque dá ruim, né? Os mitos, né? Os mitos, né? As lendas começam, né? Por exemplo, uma que eu achei muito legal. Não, quando tá dando assim o problema, eu pego a minha vela e jogo no fogo. A vela do motor, né? E depois eu coloco funciona. Me explica como é que é isso. Não funcionou. E aí, como é que você explica, né, para os nossos amigos lá o que está acontecendo? Aí tu vai explicar tecnicamente: olha, isso que tu faz sentido, mas por conta disso. Só que o problema é que tu está diminuindo a vida útil da tua vela assim, assado. Ele, então por isso que depois deu isso. Por isso que deu esse outro problema aqui. E aí começa. É muito legal, muito legal. É um curso bem prático, né? É um aprendizado tanto para quem ensina quanto para quem recebe? Sempre, com certeza, sempre. A troca é maravilhosa. É maravilhosa. Esse processo de formação, pastor, que você falou sobre formar lideranças, ele funciona de que forma? Qual é o objetivo? Assim, a gente sabe que é a formação de líderes, mas lá nessas comunidades já existem líderes ou as pessoas, eu tenho interesse em ser um líder? Não, assim, por exemplo, a gente acabou de sair de um projeto nas últimas 2-3 semanas. O que a gente faz? A gente conecta com pastores e líderes do interior que já estão lá em diversas igrejas e apresenta para eles uma proposta de um outro parceiro. A gente faz tudo em parceria, a gente não faz nada sozinho. Como eu disse, a gente faz pontes. Então a gente conecta com os pastores no interior que têm a necessidade e com a organização que tem a solução. Então, essa organização com quem a gente trabalhou esses dias, chama-se Ceifeiros, e eles fornecem uma formação de lideranças na área de discipulado, na área de ensino bíblico, na área de plantação de igrejas e na área de teologia. Então, nós conectamos esse pessoal. Então, falamos para eles: olha, vamos montar uma turma aqui. Então, que nem o Joel esteve aí no Alto Solimões, esteve em vários municípios, e a tendência a gente vai abrir algum curso lá na região de Tabatinga, Benjamim, temos uma turma lá em Santo Antônio. A gente reúne pastores e aí pede para que o pastor traga as pessoas-chave, as pessoas que na sua comunidade já despontam como líderes ou já têm uma atuação como líderes, têm um potencial para crescer, para desenvolver mais, e aí leva para esse treinamento para que ele possa ser mais capacitado, qualificado e desenvolver melhor o trabalho dele, que ele já desenvolve ali naquela igreja, naquela comunidade local, né?
E isso sem a necessidade de ele ter que vir para um grande centro. Porque Esse é uma o grande ponto. dificuldade. Exatamente. A gente leva para o interior um grupo de 3, 4, 5 professores, instrutores, né? Do que pegar 100 pessoas e trazer para a capital. Então, nesse sentido, você não tira a comunidade, as pessoas do seu local, você não sobrecarrega elas com o custo de vir para Manaus. Manaus é caro, né? O pessoal do interior não gosta de vir para cá porque pôs o pé no porto já está gastando dinheiro, né? E outro fator interessante é quando a gente leva o instrutor, o professor, o líder para o interior, a gente envisiona ele. Muita gente daqui de Manaus está em condição de transmitir o seu conhecimento, a sua experiência, mas nunca teve uma experiência no interior. Exatamente. E aí ele vai para lá, é uma troca. Ele vê aquela realidade, ele fala assim, puxa, eu preciso mudar alguns pontos na minha vida, né? Até mesmo a maneira de ensinar, ou então alguns valores dele vão ser afetados positivamente, né? Então é uma troca, né? E a gente traz gente de fora, às vezes. Eu tenho um professor, um doutor em teologia, amigo muito próximo meu de Curitiba, ele falou assim, Márcio, por favor, me chama. Porque eu amo estar com aqueles ribeirinhos, porque eu aprendo mais com eles do que eles acham que estão aprendendo comigo, né? Então tem gente assim que ama demais essa coisa. Olha, pastor, vocês conhecem a apresentadora de vocês, né? Vocês sabem que eu me comprometo logo, porque eu sou assim. Quando tiver um projeto desse aí para ir, pastor, para ir num dia e voltar no outro. Olha, eu morei em Boca do Acre, eu fui para o Cametá. Cametá era uma comunidade de Boca do Acre, num lago, bem escondida mesmo. Então, assim, andei muito de rabeta, gosto muito dessas aventuras. Mas seria, assim, é algo incrível, porque você, quando... E eu gostaria de me colocar, não como voluntária, mas para registrar um momento como esse e a gente dar um feedback, até numa matéria para o Jornal do Comércio, que eu acho que seria bem interessante. Não sei se tem vaga para mim nesse avião aí, tá? Gente, confesso para vocês, olha, pastor, vou logo dizendo que eu tenho que tomar uma caixa de calmante, porque eu fico, até de falar eu já fico esquisita. Eu fui o ano passado, gente, agora é o momento da apresentadora de vocês, não sou entrevistada, mas vou contar a experiência, tá? Fui pro sul, aí tá, a pessoa, o máximo que foi até Fortaleza, né? Fui passando mal e voltei vomitando, né? Cheguei aqui no aeroporto já, só o meu corpo, porque o espírito não sei nem por onde estava. O avião deu uma estremedeira na madrugada, assim, eu digo, eu vou morrer. E eu já entro em desespero. Aí fomos para o sul, gente do céu, pastor. Quando o avião começou a fazer aquele patear lá, enfim, lá no pátio, começou a se mexer lá para decolar, rapaz, eu entrei numa crise. E eu ficava nervosa, aí eu fico pensando, como é que a pessoa quer conhecer Jerusalém? Como é que a pessoa quer fazer missão se a pessoa tem pânico de avião? Aí eu já estou dizendo que eu quero ir, mas só tem que me dar dicas do que eu preciso fazer para não ficar tão nervosa. O senhor vai me dizer assim, né? Eu já estou dando a resposta. Creia na sua salvação. Fazer uma oração. Gente, né? eu vi. Diretor, posta a foto aí do pessoal orando em torno do avião. Gente, quando vou viajar de avião, eu faço isso, gente. Aquela que o pessoal está em torno do avião lá. Esse é do mecânico. Taxiar, muito obrigada. Olha, o meu esposo amado está aqui me dizendo... Olha, ele falou que eu devo ter fobia de lugar fechado. Olha, pastor, esse é o hidroavião, essa é uma imagem que me agrada. Porque você já prepara o espírito, você já prepara ali a matéria, e você, Senhor, você entrega para Deus, né? Porque ali nas asas, amado, do vento, né? Que você vai a favor do vento, você não sabe do nosso clima aqui, o senhor que já tem algumas horas de voo, sabe? E a sua experiência de 15, 20 anos aí, já deve ter passado por uns maus bocados. Ou o senhor lhe abençoou muito para o senhor não enfrentar. Sim, acontece, mas a gente foge deles, né? A gente não entra em mau tempo, a gente evita eles. Ai, pastor, olha, eu fico nervosa, né? Agora imagina, é nesse avião aí, gente. Mas olha que coisa legal, um hidroavião desse aí, né? Deixa eu te contar. Ele vai dizer pra mim, se cair, cai na água. Então, a gente tem pista de pouso embaixo quase o tempo todo, né? Porque ele pousa no rio, né? Aqui na região isso faz toda a diferença. Então, você decolou, passou lá, chegou ali no São Raimundo, vamos dizer assim, você já está em cima do Rio Negro. Ou indo no rumo de Parintins, passou ali a colina, o Aleixo ali,
o Lago do Aleixo, você já está em cima do Amazonas. E você está com pista de pouso embaixo o tempo todo. Já é bem mais pastor, tranquilo. Nada disso me tranquiliza. É entregar ao espírito, a alma para Jesus Cristo. Olha só, gente, um negócio desse. Misericórdia. Olha esse pastor, sabe o que eu visual, fico gente. pensando na minha mente, pastor? Eu sou uma menina com uma mentalidade muito fértil. Aí eu fico pensando assim, um negócio desse que pesa uma pena diante de um ar desse que a gente está. Um Como é que ventinho voa, né? forte, o bicho já. E uma imensidão dessa não vai nem achar nem. É. Ai, eu fico, Então, gente, eu fico vou dar uma nervosa. dica. Uma dica, pronto. Geralmente, nós temos medo do desconhecido. Minha sugestão, faça um curso de piloto. Você vai perder o medo, porque você vai saber, não, eu sei como isso funciona. Não, eu sei como isso aí voa, funciona mesmo. Por causa disso, disso e daquilo. É verdade, Faça olha, um é verdade. cursinho. Eu acho que talvez se eu conhecesse Faz a máquina, cursinho né? online aí no YouTube, esses cursinhos de mais, gratuitos, olha, você vai descobrir como funciona. Para o senhor ter noção do nível de nível de loucura da minha cabeça, quando eu viajei para viagem mais longa, eu pesquisei qual era a parte do avião que a probabilidade de você se salvar. Ela deu muito dinheiro nessa hora. Olha hein? só, se você Gente, já foi juro atrás pra vocês, dessa é a informação, rabeta. Na rabeta não, gente, a cauda. a cauda, a pessoa já ia falar os termos aqui da região, né? A cauda do avião é a probabilidade maior. Então eu procurei quando eu. Pastor, o banheiro era aqui e os assentos eram a Claro. última poltrona antes do banheiro. Gente, então eu digo, ou seja, né? Eu tô aqui, se der merda. O Matheus mandou dizer aqui, ó. O Matheus foi que indicou essas pessoas maravilhosas aqui Olha do só, projeto Matheus. Missão do Céu, né? A cauda. Muito bem, meu marido tá ligadinho aí. O Matheus disse assim, pastor, você tem que dizer assim pra mim, ó. Até hoje estarás comigo no Paraíso. Eu fazia uma brincadeira, agora eu parei de fazer Pastor, isso. pare, porque a pessoa morre Não, eu antes de falava cair, assim, pro avião olha, cair, pastor. A gente dá aquele briefing para os passageiros, como abre a porta em caso de emergência, tem o saquinho de indisposição, tem aquela coisa toda que todo mundo faz em linha aérea, a gente faz também. Isso, quase A gente ninguém tem é, toda a e o negócio explicação tá Eu ia ali. dizer, esse homem tá pressentindo E que a gente vai aí, morrer um hoje. pouquinho antes de terminar, eu falo assim, tem uma última questão. Em caso de arrebatamento, vocês ficarão sem piloto. Vocês Ai, estão gente. garantidos? Gente, pra vocês terem noção, como eu não estou mentindo, só de falar desse negócio de aviação, a minha mão está gelada. Eu tenho realmente, mas eu acho, pastor, que é fobia. Porque quando eu chego no estacionamento do shopping, eu já fico desesperada para ver algo alto. Então, um avião, de certa forma, ele é muito fechado, né? E outra, não tem como tu abrir a porta do avião lá para ti. Né? Tu vai... A passagem vai acontecer antes. Esse pequenininho, nosso hidroavião, dá para abrir a janela e pegar um ventinho. Ai, pastor, para com isso. Aí eu digo, pronto. Já fizemos também, passageiro passando mal, precisando de mais ar, a gente abre a janela, entra um pouco mais de ar. A gente não faz isso com criança quando está passando mal no banco de trás do carro, abre a janela para entrar mais vento. É verdade. Ai, gente, olha, eu acho que eu Então. já tiro meu compromisso de querer cobrir uma matéria de você. Mas eu sou corajosa, pastor. Me chame, pastor, que eu vou me preparar. Eu vou pro encontro com Deus antes. Olha, Se garanta. Olha, gente. eu não sou piloto, né? Então, mas eu ando com o Vai, pessoal. irmão Joel, gosto. fale aí. Então, o que eu gosto. O problema é que eu gosto desse tipo de coisa, tá? Mas, olha, gente, fica até um convite aí para uma oportunidade. Aterrissar de avião aquático é um espetáculo. É diferente completamente de qualquer um outro. Ainda mais se tiver aquele diazinho bonitinho, né? O famoso dia de brigadeiro e tudo mais, né? Que tudo lisinho, bonitinho. A água tá calma, né? Água calma. Eu sinto, olha, meu Deus, já foi? É muito legal. É muito legal. Olha, já pra ti, Olha né, já, mano? manazinha, né? Não, mas olha, gente, a gente já falou, a gente já teve um momento aqui relax para vocês descontraírem bastante. Vamos voltar ao foco do projeto, Sim, tá? vamos lá. Que é o projeto Missão do Céu. Então vocês já descobriram aqui que a apresentadora de vocês tem fobia a avião. Tem fobia à altura. Gente, eu não sei o que Mas é. já tivemos casos curados, né? O cowboy é um, né? Tive um passageiro que eu... Pois é, que mas eu ajudei estou a me curar. comprometendo. O Missão do Céu vai me ajudar nesse processo de vencer essa dificuldade. Porque o povo de Deus é assim, olha. Esse projeto, ele não é diferente dos demais que acontecem na cidade. É um projeto que requer, sim, uma disponibilidade maior de todas as pessoas que estão envolvidas, porque ele demanda tempo e deslocamento. Ou seja, a logística ela é diferente da cidade.
Mas se uma coisa que o povo cristão, né, sabe e aprende assim, toda vez que lê a Bíblia, porque a palavra se renova, né, pastor? É que nós somos instrumento de bênçãos na vida dos nossos irmãos. Esse é o nosso objetivo. Então, algo que o senhor falou que me impactou bastante aqui no momento da nossa entrevista foi que o senhor disse que num período em que o senhor estava aqui trabalhando na região, né, o senhor se questionou, se perguntou. Acredito que nesse momento assim, houve ali um incômodo por parte, o Espírito Santo colocou esse pensamento, né? Exato. Porque nós temos aqui, eu acredito, que ainda tenhamos áreas isoladas, entendeu? Pela complexidade, pelo tamanho que é a nossa região. E você ter esse pensamento e ir em busca de respostas, e disso nasce um projeto, né? Que se torna um TCC, e que, através desse TCC, o projeto ainda está em execução, porque até que Jesus volte, você vai estar executando esse projeto, né? Teve um nome que foi Sem Fronteiras, né? O Projeto Fronteiras. Projeto Fronteiras, e hoje o Projeto Fronteiras originou o Projeto Missão do Céu. Exato. Então, assim, é algo que o senhor hoje vem e me ensina uma lição, né? Que o que a gente pensa que pode se limitar somente ao nosso aprendizado, isso se estende para as pessoas que precisam disso, né? Então é muito importante. Parabenizo o senhor pela sua iniciativa, pela sua ousadia, porque você ter um projeto e você, no papel, e você transformar isso em realidade, pastor, vou lhe falar, pastor, o senhor é doido, viu? Eu acho que o senhor é amazonense, o senhor não é curitibano, não, pastor. Não, dizem que para ser piloto tem que ser um pouquinho doido, né? Acho que ele não é advogado, nenhum advogado é certo da cabeça, tá, gente? Então, assim, piloto também eu acho que não deve ser, porque ele já supera várias coisas, né? Agora, pastor, o senhor falou que tem um outro projeto, que é o Projeto Acolher? Sim, o Acolher. Então, dentre essas coisas que a gente descobriu na pesquisa, uma delas, a gente identificou que muitos dos pastores, missionários, pessoas que trabalham para o reino de Deus no interior, elas têm demandas emocionais, espirituais, físicas, familiares, que muitas vezes não são assistidas. Essas pessoas são abandonadas no campo. Pastor, eu vou quebrar uma taça aqui, pastor. Eu não tenho uma mesa para fazer barulho. Pastor, o senhor é doido mesmo, pastor, viu? E a gente percebeu isso, né? A gente ouvia várias histórias repetidas, né? São abandonados no campo, estou aqui pastor. há 10 anos, estou aqui há 20 anos, nunca fui ajudado. Esquecidos. E é algo interessante, porque o pastor, o líder de algum, vamos chamar de movimento de igreja, né? Quando você está ruim, você procura quem? Você procura alguém. Teu líder, teu pastor. Líder, é teu pastor ali. Mesmo que você não seja da igreja, não, eu vou ali porque ele vai ter uma palavra boa para mim, né? Então, essas pessoas estão o tempo todo se doando. Imagine, vamos fazer um paralelo ali com o psicólogo, é claro, com todas as ressalvas, mas o psicólogo ele tem que ter o terapeuta dele. Isso. Agora, se a gente fizer análise para o campo espiritual, quem é que faz isso pelo pastor? E é necessário, não é, pastor? É necessário? Claro. Essa percepção que o senhor teve. Essa questão do discipulado mútuo, vamos dizer assim, todos nós somos discípulos de Jesus e também discipuladores, né? Então, como o Joel falou, os pastores, líderes no interior, eles estão se doando. É verdade. E quem é que supre para eles a necessidade? Então, logo no início, então, vendo essa realidade, a gente tem que dar uma resposta. O que acontece? Minha esposa vai fazer o curso de psicologia. Então, ela se forma. Ela já atuava como conselheira, mas então ela aprimorou suas ferramentas. Pastora Keila, né? Keila Renta. Ela aprimora suas ferramentas, né? Como conselheira. E ela lidera, então, o projeto do Ministério Acolher. Então, qual o objetivo? É justamente cuidar dos que cuidam. Tentar cuidar de alguma maneira na área emocional. Então, a gente usa psicologia, sim, mas a gente usa aconselhamento bíblico, a gente usa diversas ferramentas que possam ser utilizadas para que aquela pessoa tenha um acompanhamento espiritual, emocional, físico. Então, a gente tem na nossa equipe psiquiatra dedicado a isso. A gente tem psicólogos, né? Capelães. E temos também pastores também. Outra coisa que a gente está começando a desenvolver é ferramentas para ajudar essas pessoas a desenvolver
o cuidado financeiro de sua família. Então a gente está desenvolvendo um cursinho, um treinamento, que a gente vai começar a levar para o interior no ano que vem, reunindo esses líderes aí durante um final de semana ou 2 dias, que eles vão ter palestras na área de educação financeira, educação familiar, qual a relação do pastor com seus filhos. Filho de pastor é pastorzinho? Não. Então, como é que você lida com isso, né? Como é que... Porque há uma expectativa alta em cima do filho do pastor. É verdade, pastor. E o jovem, o adolescente, filho de pastor, ele é adolescente como qualquer outro. Sim. E precisa ser acolhido da maneira correta. Não verdade. Projetar sobre ele, você é o pastorzinho aqui. Né? É verdade. Então a gente ajuda a explicar, né, para os pais como administrar isso. Né? A questão familiar, né? A gente investe na educação familiar deles. Então, falei, financeira, familiar, física. A gente vai ter um dos temas das palestras é como cuidar da parte física, a importância de você manter seu exercício, sua dieta, seus... Né, todo, um autocuidado, né? Exatamente. Sim. Aí que está. A gente está desenvolvendo um projeto para levar para o interior e ensinar eles a terem o autocuidado sobre suas famílias, finança, vida familiar, emoção, né, a parte da psique, Sim. espiritualidade e a parte educacional também. Sim. Né? Continuar estudando, incentivar eles a continuar estudando e tentando proporcionar alguma coisa nesse sentido. Pastor, esse projeto ele está em andamento ou ele já está em fase de execução? O acolher já existe, né? Inclusive nós temos um local de acolhida, de atendimento aqui em Manaus. Só para pastores? Para famílias de obreiros e pastores. É focado nisso. Olha, amada Lousa, nós precisamos ser obreiros, tá, amada? Eu quero ir lá nesse projeto aí. Mas também indo para o interior. A gente tem parceiros, a gente tem organizações que fazem isso já. A gente não precisa reinventar a roda. Sim. Então a gente convida, por exemplo, tem um ministério chamado Fermata, ela faz algo muito parecido. Então a gente cria eventos da Fermata no interior e leva a equipe para lá. Então a gente já levou a Fermata para Tefé, o Cruzeiro do Sul foi agora em agosto, Lábrea, Humaitá, Parintins, Santarém, Tabatinga foi o primeiro, né? Uhum. E todo ano a gente traz a Fermata para algum lugar da Amazônia. E agora o Acolher também vai fazer essas ações pontuais, né? Quantos dias, pastor, de capacitação, assim, o projeto? A Fermata são 3 dias e o Acolher a gente quer fazer em 2. Né? Olha, coisa tá rápida. aí, pastor, tá aí. Eu posso ir no Acolher, né? Eu falo, dona Raquel, querida. Dona Keila, perdão, dona Keila Hempel, me note. Pastor, só um minutinho aí, ó. Eu quero mandar um abraço para Lindelvan Costa, tá? Opa. Ele colocou aqui Márcio e Keila Hempel. E Missão do Céu, bênçãos demais. Isso aí. Para nós, missionários no Amazonas, que esse ministério, que Deus nos abençoe, né? Então ele está desejando bênçãos aqui para esse projeto, né? O meu amado aqui falando assim, é legal se o piloto for bom, caso contrário, é desespero. Mas olha, interações aqui do nosso pessoal, a gente quero mandar um alô para o pessoal do quilômetro 26 aqui da comunidade do Iranduba. Muito obrigada, tá, pessoal, pela participação de vocês. O Jorge Monteiro também está conectado aqui conosco. Aí, muito obrigada, Jorge. E compartilha essa live no teu perfil para os teus amigos também. Porque se você conhece essas duas pessoas aqui, né, esses homens de Deus aqui, você sabe que o conteúdo, querido, é divino, tá, amada? É de excelência aqui. Porque falando do reino, falando de projetos que envolvem aí a capacitação de lideranças evangélicas, né, para comunidades tão distantes. Pastor, ai, gente, assim, o senhor tem que nos levar a dar uma volta de avião, pastor. Gente, tô brincando. Joel, dentro dessas viagens, assim, qual foi a experiência que mais impactou na sua vida a partir do momento que você começou a fazer parte do projeto? Olha, a gente já trabalhava, de certa forma, em missões, né? A gente veio uma crescente, né? Mas, olha, eu fui criado na cidade, né? Mas ter contato com o nosso povo do interior, é que ele falou, nos ensina muito. É muito comum a gente ir para esses lugares pensando, eu vou lá ensinar os caras a fazer isso.
eu vou ensinar. É engano. Né? É engano. Eu sempre falo o seguinte, olha, quando eu chego num lugar, eu digo, gente, aqui, se vocês me largarem, eu tô morto. Já era, acabou, Joel. Tá? Então, para mim, toda vez que eu vou pro interior, que eu vou interagir de alguma forma com eles, eu volto com um novo aprendizado. Tá? Um dos grandes aprendizados é a simplicidade, né? A simplicidade que eles encaram a vida. A gente cria tanta coisa, a gente torna a vida tão complexa, tá? E a gente sofre tanto por isso em todos os sentidos, né? E quando a gente volta que vai visitar esse povo tão lindo, né? Então, para mim, eu vou te dizer, infelizmente, a última é praticamente a melhor que eu tive, né? É porque você vai se superando. Aquela foi boa, não, mas sim. essa aqui. Eu acho que as experiências vão se acumulando. As experiências vão se acumulando, né? E toda vez não tem jeito. Para mim, toda vez eu tenho um aprendizado. Né? Toda vez eu aprendo uma coisa. Poxa, por que eu estou colocando valor em algo que de fato não tem? Né? Então, para mim, todas elas são excepcionais, né? E tem casos, como eu acabei de falar ali, de um e outro, são experiências únicas, tá? Então, eu vou dizer para vocês que estão aí, perdem, tá? Quem não investe em algo desse tipo. Tá bom? O ganho que você tem para a sua vida em todos os sentidos, eu não estou falando só de espiritual, estou falando da sua consciência como ser humano, né? Eu acho que a máxima que o próprio Cristo falou, né, que eu amo, né, e falando aqui no nosso caboquês, manazinha, né, a gente só presta se for para servir aos demais. Vamos ser sinceros, avalie bem isso. Só existe, não tem qualquer outra coisa que você pensar, é inócuo, é sem fim no final das contas, né? Então, toda a experiência para mim é excepcional. Eu não sei te dizer agora qual foi a melhor de todas. Eu tive várias, né? Desde simplesmente ajudar a consertar a parte elétrica de uma comunidade que tinha ficado no escuro, até eu estar na frente de um senhor, ele olhar para mim, Joel, eu entendi, eu estou livre. Entendeu a graça, né? Ele entendeu a graça de Deus. Ele disse, agora eu entendi o que é graça de Deus. Né? E eu fico toda hora me lembrando disso. Cara, será que eu ainda estou entendendo o que eu penso que eu entendi de fato? Então, quando você vê isso, alguém limpando melhor o equipamento dele, né? Tendo aquele cuidado melhor, ou ainda, né? Uma vez aconteceu num outro evento eu nem estava lá, mas só o fato de eu participar eu já me sinto, né? Então, uma senhora, uma esposa do pastor falou, cara, eu já estou casada há quase 20 anos e eu nunca, olha só que maravilha, eu nunca acabei o almoço e fui descansar com meu esposo. Porque eles são um casal, o pastor e sua esposa. Todos os dias, geralmente, eles estão recebendo, e na hora do almoço chega a gente e eles estão lá todo o tempo servindo aos demais. Eles nunca tiveram um tempo alguém assim. Que ensinasse os limites, né? Sim, não, ou então oportunidade. É a realidade. Então, sim, é ela estava num desses eventos para pastores. Ela almoçou e foi dormir, descansar depois do almoço. Ela nunca tinha tido essa experiência. Nossa. Porque nunca alguém cuidou dela. Sim. Nem o próprio marido diz assim, amorzinho, deixa que hoje eu lavo a louça, vai lá descansar. Ela nunca tinha vivido isso. Em 20 anos. Sim. E ali, naquele evento de cuidado, né, de integral, ele foi proporcionado para ela isso. Uma coisa simples, a gente pensa, mas para aquela senhora foi tão importante. Eu imagino, pastor, que pelo seu tempo de experiência, de liderança, né, com o projeto, com a igreja, enfim, muitas experiências devem ter lhe marcado, né? Até porque viver para Cristo e fazer a obra, assim como a palavra, as experiências que acontecem, né, com a nossa doação, ela se renova, a nossa fé se renova. Uhum. Mas o senhor se puder compartilhar aqui um momento que de fato edificou a sua fé em Cristo, o senhor disse assim, eu estou, né, de fato, a gente sabe que todas as experiências elas fortalecem isso, porque você vê ali que aquilo que o projeto que Deus colocou no teu coração está se consolidando, alcançando vidas. Mas tem fatos, né, que acontecem que eles são marcantes. O senhor poderia destacar algum deles? Sim. Existem... eu tive 2 vezes essa experiência de um grupo que estava muito ansioso por receber a palavra de Deus. Eles não tinham acesso a ela.
e nós fomos o primeiro grupo a chegar, nós fomos os primeiros conseguimos levar a palavra de Deus até eles, literalmente a palavra de Deus impressa, né? E eles não tinham acesso a ela, e nós fomos os primeiros, e ver a festa que aquele grupo de pessoas fez. Eles festejaram durante 2 dias, e eles pegavam aquelas Bíblias, e eles costuraram bolsas para que a Bíblia não sujasse. Olha que... E eles viajavam pelos rios e para as comunidades ao redor para compartilhar sobre o conteúdo daquela Bíblia ali. Então, estar naqueles dias com aquele grupo foi muito marcante, né? E a gente levou várias coisas junto com a Bíblia. Por exemplo, a gente levou uma equipe de médicos junto. Então, uma das coisas que a gente levou foi um oftalmo e um kit com 200 óculos. Então, a pessoa fazia o exame de vista, priorizamos os idosos, né, lógico, porque é quem mais tem. Então, nós falamos assim, todo mundo de 50 anos para cima eram os primeiros a serem tratados. Então, eles faziam um exame de vista, já recebiam óculos no grau mais próximo possível e saíam de lá podendo ler a sua Bíblia. Não é legal isso? Né? E depois eu voltei lá algumas vezes e poder ver os testemunhos deles. A gente compartilhou a verdade da palavra de Deus em outros lugares, aquilo causou transformação na comunidade. E eu lembro que nós fizemos uma ação humanitária nesse grupo, levamos alguns idosos para a cidade para fazer prova de vida, fizemos essas idas e vindas algumas vezes, e eu e o meu colega, o piloto, nós não íamos conseguir voltar para Manaus no mesmo dia. A gente ia ter que pernoitar em algum lugar. Aí eu virei para ele assim, e aí, vamos pernoitar na cidade ou vamos pernoitar na aldeia? E nós não tivemos dúvida, a gente vai pernoitar na aldeia. É mais legal do que na cidade. Né? A gente podia estar numa cidade, numa capital, aí no interior da Amazônia, em outro estado da Amazônia, e a gente optou por estar na comunidade, porque o ambiente lá era mais saudável, mais prazeroso. Aquelas pessoas, a gente viu neles a transformação que a palavra de Deus fez neles. Era um povo alegre, um povo pacífico, um povo que estava em paz ali entre eles. Então, ver isso acontecendo é sensacional, né? E outras experiências que me marcam toda vez é quando a gente tem a oportunidade de fazer um resgate, né? Alguma pessoa que está doente, ferida, e a gente consegue trazer ela no socorro para cá. Isso é dentro do projeto Missão do Céu também? Isso acontece às vezes. Nós estamos disponíveis dentro de algumas limitações. Sim. Então, por exemplo, nós não somos UTI aérea, então nós não vamos trazer doentes de hospital. Para isso, existe uma estrutura do governo e existem as empresas aéreas. Mas, por exemplo, eu tive experiências de estar numa comunidade e chegou a notícia de que um pai estava a caminho com o filho que tinha sido baleado, brincando com a espingarda, sabe, coisa, moleque de 8 anos, com o priminho dele lá dentro de casa, achou a espingarda do pai, a espingarda estava carregada e deu tiro, passou de raspão, e ele estava com várias marcas de chumbinho, né, que é aquela arma de caça. Então ele chegou e pôde fazer o voo para ele ir para a cidade. Situações uma das mais fortes, marcantes para mim, foi uma indígena em situação de eclâmpsia. E era aquela hora, ou era nós levar para a cidade, ou era deixá-la morrer. E a tribo pediu, por favor, leva. Nós levamos para a cidade, ela chegou no hospital e pôde ser salva. Né? O bebê, infelizmente, não, porque ela já estava há mais de 24 horas naquele processo, já tinham feito toda a pagelança e nada tinha dado resultado. Finalmente, a liderança, o cacique, pediu, por favor, leva para... E eu estava lá. Né? Então, às vezes, a gente está no lugar certo, na hora certa, e a gente pode fazer uma intervenção. E nós temos um sonho, né, de um projeto, de esse hidroavião, né, nosso avião que pode pousar na água, prepará-lo para isso tecnicamente. Então, durante o próximo ano, a gente quer certificar uma maca, que a gente possa ter uma maca a bordo dele,
certificada, seguindo todos os padrões de segurança da ANAC. Vamos treinar nossa tripulação com cursos que são específicos para a gente chama de remoção aerossanitária, alguma coisa assim, é uma ambulância. E disponibilizar isso para pessoas que não têm acesso a isso. Então, por exemplo, a gente tem uma realidade bem interessante. Hoje a saúde indígena ela é relativamente bem organizada pela SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, né, do governo federal. Tem helicópteros, tem aviões. Então, hoje os indígenas eles nunca foram tão bem assistidos do que nos últimos anos. Né? A SESAI desenvolveu e melhorou muito os processos nos últimos 4 anos. Eu digo porque eu vi como era antes e vejo como é agora. Só que existe um povo ribeirinho, que são aí em torno de talvez 600 mil pessoas no Amazonas, o ribeirinho não tem acesso. Para ele ter acesso a um resgate aeromédico, ele tem que ir para a sede do município, entrar no sistema do SUS, esperar que a prefeitura lá, o posto de saúde local, o hospital local ligado ao Estado, coloque ele na fila para uma UTI aérea, né? Ou um resgate. Então, o ribeirinho que cai, quebra uma perna, sofre uma picada de cobra, ele não tem, ou ele se vira sozinho, ou ele viaja para a cidade, entra no sistema e talvez 3, 4, 5 dias depois ele chega em Manaus. Então, o que a gente sonha é disponibilizar esse hidroavião, que ele possa atender alguns casos assim, em que a gente não precise de ter uma UTI a bordo, mas uma maca com a tripulação treinada, equipamento certificado, e a gente faça esse resgate e traga para Manaus e essa pessoa possa ser resgatada, né? Então, esse é um projeto que nós estamos com ele no processo, já fiz consulta na ANAC, já tenho parecer e tudo mais, estamos levantando os recursos para investir nisso aí. Então, tive muitas oportunidades de estar no lugar certo, na hora certa, e poder usar a ferramenta do avião para trazer a pessoa para o socorro. E a gente quer avançar, a gente quer que o avião esteja melhor preparado para isso. O importante de se destacar na sua fala é que através desse elo de solidariedade, você fortalece muito mais a permanência da palavra do Senhor nessas localidades. Sim. Porque assim, a gente sabe que o evangelho, além da palavra, é você viver. Exato. Então muitas pessoas, né, falam muito do evangelho, aqui não é crítica, né, é um fato, mas as suas atitudes são completamente oposto disso, né? Muitas vezes é por status, e enfim, não cabe a nós aqui julgar. Mas quando você vivencia o que você prega, você fortalece a tua comunidade, as pessoas que estão ao teu redor, de uma maneira muito impactante. É algo que fica. Aquilo, eu tenho certeza que na vida dessa comunidade, dessas pessoas que vocês passaram, com certeza, a referência deles de homens de Deus serão vocês. Eu acho que isso vale para qualquer cristão, né? Nossas atitudes, nosso modo de vida fala muito mais do que nossas palavras, e a gente tem que sempre pensar nisso. É verdade. Então, olha, ele já deu o bizu para vocês aí, tá? Então, pega a visão, porque aqui é um povo cristão, queridos. Mas é um povo que, acima de tudo, né, acima da palavra, né? Tem Deus no seu coração, na sua mente, né? Porque Jesus Cristo é a palavra. Então, né? Pastor, a gente está chegando ao final. Tem alguma observação, algum ponto que o senhor queira dar destaque aí para o seu projeto? E falar assim, né? Dentro das suas colocações finais, das pessoas que vão nos assistir, como é que fazem para contribuir com o projeto, né? Para ajudar de alguma forma o projeto Missão do Céu? Tem algum contato? O diretor tem o Instagram aí também, né? Sim, temos o Instagram no nosso website, né, missãodocel.org.br. Temos uma aba lá de Quero Ajudar, e lá tem várias maneiras em que a pessoa pode se envolver com a organização, ajudando, né, seja financeiramente ou de outras maneiras. Eu sei que tem 2 perguntas que são muito comuns, eu vou dar uma pincelada em cima delas. Sim. Uma é: como é que eu posso participar, ser um voluntário? Vejam, toda organização missionária, ela é uma organização para-eclesiástica, ela está ao lado da igreja, ela caminha junto com a igreja. Nós, como organização, não somos um fim em si,
nós servimos uma igreja. Então, todo voluntário, todo membro da Missão do Céu, ele vem via uma igreja evangélica. Nós somos uma organização de cunho religioso, né? Cristão, protestante, evangélico. Então, quem atua dentro da organização está ligado a alguma igreja e a liderança dessa igreja, ela avaliza a atuação desse voluntário, ela indica, né? Então, se você quer atuar como voluntário dentro da organização, procure o seu pastor, o seu líder e compartilhe com ele o seu desejo. Aí o que acontece? Nós firmamos uma parceria com essa igreja e um projeto para esse voluntário. Então, todo mundo que trabalha dentro da organização tem um projeto, tem uma missão, tem um propósito, tem um motivo para estar lá. E isso é trabalhado no ambiente com a sua liderança espiritual e com a nossa equipe. Então, tudo isso tem um processo, né? Tem um caminho para isso. Então, eu espero que respondi essa pergunta, que é muito comum. Como eu faço parte da Missão do Céu? Via sua igreja, e sua igreja parceriza conosco. Segundo, como é que eu posso ter acesso aos projetos da Missão do Céu? De repente é um pastor no interior e gostaria de receber um apoio. Também, via parceria. Nós, como eu disse, eu falei antes para você, nós não somos uma empresa aérea que freta voos. Nós não fazemos, não podemos e não queremos fazer isso. Nós trabalhamos por projeto. Então, se há um projeto que a Missão do Céu desenvolve e o pastor ou líder da igreja tem interesse, venha conversar, a gente elabora ele. Às vezes usa o avião, às vezes não usa, né? O avião não é um fim, ele é uma ferramenta e a gente usa quando é necessário. Por exemplo, a gente tem parceiros em Lábrea e em Tabatinga. É raro usar o avião para lá, porque tem linha aérea. Então, que nem Tabatinga, agora que vocês foram para lá, nós não usamos nosso avião. Pagou a passagem da Azul. Um voo nosso, com o nosso avião, para Tabatinga, ida e volta, custa para nós pelo menos R$20 mil. Uau! Então, para usar o avião, tem que ter um motivo, tem que justificar o gasto. Se tem uma linha aérea indo para lá, por que eu vou levar o nosso avião? Você pode pagar uma passagem de R$1.500. Se as datas são compatíveis, o roteiro, né? Tudo é compatível. Então, Lábrea também tem a companhia indo. Nós estávamos ajudando parceiros em São Gabriel na época que a companhia aérea falhava, né? A gente entra em situações assim. Então, o avião não é um fim, ele é um meio. A gente não freta o avião. Já me pediram para fretar. Falei, não estou aqui para isso. Vamos fazer o projeto, né? E o projeto nessas áreas que a gente atua, a igreja, a missão, a organização vem, propõe, a gente parceriza, a gente elabora o custo, o que cada um de nós vai assumir, busca investidores, né, apoiadores e executa junto. É assim que a gente funciona. Excelente. Vocês já entenderam tudo, né? Se você é de alguma igreja e quer fazer parte, quer contribuir de alguma forma, você vai comunicar ao seu pastor. Você já tem que ter estudado tudo sobre o projeto Missão do Céu. E o teu pastor vai tomar conhecimento. É muito interessante a forma como isso acontece, a logística disso tudo, né? Porque você trabalha aí em várias áreas. Eu não posso, se eu sou membro de uma igreja, eu tenho que respeitar ali, né, meu pastor, eu tenho que ter o consentimento e a bênção do meu pastor. Porque se eu não for, eu vou estar indo... a gente já fala vai assim, levar desobediência aí, amado. Um missionário é alguém enviado com uma missão por uma igreja. Missionário sem igreja é mercenário. Ele está por conta própria. O mercenário não é alguém que está por conta própria? Olha! Né? Então é nós isso aí, trabalhamos muito isso. Muito importante isso, você respeitar ali a hierarquia, os limites, né? E ter a bênção do teu pastor. Então, procure o teu pastor da igreja, para que ele possa entrar em contato com os responsáveis do projeto Missão do Céu. E aí se você já sabe qual é a sua missão, qual é o teu propósito de vida, e ele se encaixa dentro desse projeto, então vá pedir a bênção do seu pastor e mãos a obras. Agora estamos finalizando, né? Joel, você quer deixar alguma mensagem? Bom, a mensagem é... Eu sempre faço esse desafio. Acredite, qualquer que seja a tua especialidade,
qualquer que seja a tua profissão, você tem como servir aos demais sob a bênção do Papai do Céu. Tá? Eu faço um desafio. Eu sou um exemplo. Imagina o que um engenheiro eletricista pode fazer no meio do nosso riozão. Estou aqui. Né? Então, é possível sim. Tá? Que nem ele é um piloto, né? Mas só que a gente chama assim, lá a gente não tem piloto missionário, a gente tem missionário que por coincidência pilota. Você entende a diferença? Tá? Então, eu gostaria de fazer um desafio a todos, tá? Em qualquer que seja a sua especialidade, não chamar de profissão, mas a tua especialidade, tem como você contribuir, sim. Para o reino de Deus, né? Para o reino de Deus, tá? Isso é um desafio que eu faço, ok? Fica posto aí, qualquer coisa, entre em contato com a gente ajuda você a encontrar essa tua posição. É claro, sempre como você falou, respeitando as lideranças, etc e tal, porque se alguém não está acostumado a servir onde ele está, dificilmente ele vai conseguir servir em outro lugar, tá? É muito como, não, eu quero ir para lá porque lá vou arrebentar. Não, gente, se você não está funcionando bem aqui com os teus, dificilmente você vai funcionar bem com os demais. Tá? Por isso que a gente pega todo esse background aí, ok? Maravilha, Sr. Joel, muito obrigada. Pastor, antes das suas considerações finais, tem uma perguntinha aqui de como o projeto funcionou no período da pandemia. Sim. Então, como eu disse, nosso core, né, nosso núcleo, ele se baseia em responder a demandas, né, que aparecem. E durante a pandemia, né, havia uma demanda muito grande de socorro humanitário. Então, nós atuamos de diversas maneiras, entrando em diversas brechas. Nós ajudamos na distribuição de cestas básicas, na arrecadação e distribuição de medicamentos. Enviamos medicamentos para dezenas de lugares na Amazônia, né? Nisso a gente parcerizou com uma organização em São Paulo que arrecada medicamentos, enviaram para nós redistribuímos para o interior da Amazônia, criamos pontes para que isso desse certo, né? As cestas básicas a gente não pôs no avião e foi entregar, isso é totalmente inviável. Mas a gente, de novo, conectou pessoas e organizações que queriam doar e que podiam doar e que precisavam receber, né? E na época dos cilindros, aquilo foi muito marcante, né? Isso é um capítulo à parte. Mas ali do mais ou menos dia 15, 20 de janeiro do ano passado, né? 21? Sim. Até final de fevereiro, aqueles 45 dias, nós ficamos intensivamente atuando na distribuição de cilindros pelo interior. Nós fretamos voos de táxi aéreo, trouxemos parceiros com seus aviões e espalhamos mais de 480 cilindros, principalmente aquela região ao redor de Parintins, né? Yamundá, Maués, Juruti e Barreirinha, Boa Vista do Ramos e também para Japurá. Fizemos um voo para lá. Nós abrimos todos os recursos da organização, falamos assim, agora não é hora de a gente contar, fazer matemática aqui. Tem dinheiro? Vamos fazer. Vamos voar. Vamos, porque as pessoas, o ar acaba hoje, ela não pode esperar meia hora. O ar tem que estar lá. E foi tão marcante porque eu recebi telefonemas de prefeitos do interior no dia, falou assim, olha, pastor, obrigado que o senhor mandou cilindros, eles chegaram às 11 da noite e o nosso último cilindro ia acabar à meia-noite. Meu Deus. Eu falei assim, glória a Deus, graças a Deus a gente estava lá disponível naquela hora. E também fretamos acho que 2 vezes UTI aérea para levar a gente daqui em estado grave para São Paulo e para Goiânia. Então a gente jogou todo o recurso que a gente tinha na época lá e incrível. Fizemos uma campanha de arrecadação e em outros 45 dias o povo de Deus no Brasil doou todo o dinheiro de volta.
Glória a Deus, né? Eu fiquei maravilhado com isso. A gente gastou R$300 mil em 45 dias e isso entrou de volta. Então, a gente tinha recursos para continuar, né, atuando e socorrendo onde fosse possível. Então, foi assustador. Perdemos pessoas da nossa equipe, familiares, mas a gente pôde estar presente com o que a gente tinha. E essa é a mensagem que eu queria deixar, né, muito parecida com a do Joel. O que você tem em suas mãos, seja o que for, se você disponibilizar aquilo para Deus, Ele vai usar. Ele usou o cajado de Moisés para tirar o povo do Egito. Ele usou uma pequena vasilha de azeite de uma viúva para encher uma dúzia de vasilhas de azeite. Multiplicou o azeite lá com a história do profeta Elias em 1 Reis 4. E o profeta perguntou para ela, o que você tem? Eu só tenho uma vasilha de azeite. E Deus multiplicou. Jesus perguntou para os discípulos, o que vocês têm para alimentar essa multidão? Tem um menino aqui com alguns pães e peixes. Era o que eles tinham. E Deus multiplicou. E eu digo assim, isso é prático na nossa vida. Se a gente coloca à disposição de Deus, Deus, é isso aqui que eu tenho. Eu tenho habilidades, eu tenho conhecimento, eu tenho recursos. Usa, Ele vai usar. E Ele vai ser glorificado. Isso é o mais importante. Acho que eu vou aceitar Jesus de novo hoje. Depois disso. Amém. Maravilhoso, né? Eu fico assim, eu gosto muito de ouvir, né, pessoas que têm experiências para compartilhar, que conhecem um pouco mais que você, que se aprofundam um pouco mais que você, e é muito bom. Pastor, eu quero agradecer a sua vinda no programa de hoje. Aqui tem, antes de finalizar, aqui tem o Elmer Lessa. Fomos muito abençoados em Parintins pela Missão do Céu durante a pandemia. Primeira Igreja Batista de Parintins. É isso aí. Um abraço, muito obrigada. E olha, compartilha essa live. E o que curte também, segue o Jornal do Comércio. Pastor, muito obrigada. Deixa eu só olhar aqui para eu não errar. A sua esposa Keila, né? Retransmita os nossos agradecimentos, né, pelo voluntariado, porque a gente sabe que, é como o senhor acabou de dizer, né? Você usar aquilo que você tem em benefício do céu, em benefício do reino, né? O Senhor, Ele vai prover todas as outras coisas, né? Aí faz jus àquele versículo, né? Primeiro, né? Buscar primeiro as coisas do céu. O reino de Deus. Né? O reino de Deus e os demais serão acrescentados. É muito difícil viver esse versículo, viu? Muito difícil. Eu ainda não consegui. Mas funciona. Pois é, olha, gente, eu tenho que me espelhar nas pessoas que já deram certo, né? Tenta viver um pedacinho de cada vez. É verdade. Um dia de cada vez. É verdade, irmão. O problema é que o povo, o caboclo, ele quer se jogar logo no rio de uma vez, nem sabe se tem pedras, se tem bicho lá dentro. Mas olha, voltando, pastor, muito obrigada, agradeço a sua esposa. E eu espero que uma outra oportunidade ela possa vir para compartilhar um pouco das experiências sobre o Ministério Acolher, né? Eu acho que é muito interessante a gente ter mulheres aqui também para falar sobre esse voluntariado. E parabenizá-lo pela sua ousadia, pela sua determinação, e que o Senhor continue abençoando a sua missão, né? Continue direcionando os seus passos sempre em direção das pessoas que precisam da palavra de Deus, e que traga mais equipes, mais verbas, né? E que o Senhor continue abençoando ricamente todos os envolvidos. Joel, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando também, você e sua família. Olha, a tua esposa já mandou perguntar se tu ia almoçar em casa, tá? Porque o teu celular tá aqui comigo. Eu já vou logo fofocando com gente, tá? Não fique chateada. Joel está aqui compartilhando as experiências do Evangelho e já amada, ele chega para almoçar com você, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe você, que abençoe sua casa. E muito importante saber que projetos como esses fazem toda a diferença, né? E se cada um, né, pastor, fizer a sua parte, a gente já vai estar contribuindo com certeza para um mundo muito melhor. Né? Então, gente, é isso, né? Estamos encerrando. Muito obrigada a todos os nossos internautas, a todos os nossos seguidores do Facebook, do YouTube e do portal do Jornal do Comércio. Você que se interessou, que você é empresário, sei que nós temos muitos empresários do Jornal do Comércio, entre em contato com o projeto @Missão do Céu. Eles também têm um portal, né, pastor? Um site, um site, né? O
www.missãodocel.org.br. Exatamente. Então fica essa dica aí. Muito obrigada a todos e até semana que vem, porque amanhã é feriado, sexta tem Jogo do Brasil. Então, gente, né, semana que vem, quarta, estaremos de volta para falar sobre um projeto que fez muito sucesso em uma escola da Zona Leste. Ele já está na ativa há 10 anos, tá? É um projeto, não lembro o nome agora, já pensou, gente? Essa apresentadora, ela tem problema, tem que tomar muita ginkgo biloba, viu? Não, mas olha, Joanjos, tá? Eu faço essa suspense para vocês, né? É um projeto que é desenvolvido numa escola da periferia e que atende escolas, comunidades ribeirinhas, tá? Eles arrecadam brinquedos em épocas diferentes do ano para levar para essas comunidades. Então, ao longo de todo o ano, ele se prepara. E esse ano já aconteceu essa ação, e a gente vai trazer o resumo de como isso foi e como impactou na vida desses alunos que vivem dentro dessa escola que está localizada em uma área periférica, né? Ou seja, a área de zona vermelha, como eles costumam chamar. Então, quarta-feira, vamos receber aqui a idealizadora desse projeto, que é uma professora, tá bom? E o nosso muito obrigada para vocês. Eu já falei demais, gente, eu tô com fome, tá? Eu vou almoçar, os meninos, os pastores aqui também estão com fome, esses missionários. E tchau, tchau para vocês, né, pastor? Porque a gente precisa comer, né? A pessoa fala muito, não tem nem farinha aqui com água pra gente tomar. Mateus, obrigada, viu, por essa indicação, foi maravilhoso. E eles estavam falando de você. Bem, tá, amado? Por favor, porque crente não fofoca, crente fala bem. Isso aí. Tchau para vocês. Tchau.